Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo aqui de perguntas e respostas bíblicas e o objetivo, como falado anteriormente, é trazer um tema relacionado a algumas dúvidas que alguns alunos têm me trazido aqui relacionado à Bíblia e tentar dentro do contexto bíblico, na medida do possível, obviamente, naquilo que a palavra de Deus ela fala, tentar explicar algo relacionado ao assunto. E como vocês já podem ver aí, a pergunta do aluno foi o seguinte, haverá pecado durante o milênio? Então, uma pergunta pertinente, a dúvida, na verdade, ela surge a partir do momento que o aluno entende que se Satanás estará preso e Jesus estará reinando, como poderá haver, então, pecado? Então, é uma pergunta interessante. Para que nós possamos responder essa pergunta, nós precisamos responder algumas questões relacionadas ao milênio propriamente, O que é exatamente o milênio? Então, nós temos aqui nesta tela as dispensações colocadas aqui. Estamos aguardando a instituição então da dispensação milenar, que é a sétima dispensação, que ela sucede ao período tribulacional e antecede a criação de novos céus e nova terra. Então nós temos dentro desse plano, a sequência escatológica, o arrebatamento, período da tribulação, a segunda vinda de Jesus, segunda vinda em glória, o estabelecimento do reino milenar, juízo do trono branco após esse período do reino milenar, e aí sim a criação de novos céus e nova terra. Okay? Existem algumas vertentes teológicas relacionadas a tudo isso que eu acabei de falar, mas nós não trataremos aqui necessariamente dessa questão. Então, vamos partir do ponto de vista aqui, e num outro vídeo podemos abordar esse assunto, mas vamos partir daqui da dispensação milenar ocorrida aqui na Terra. Então vamos entender a necessidade dessa dispensação. Então, algumas consequências relacionadas à quebra da aliança, ela foi a concupiscência, a escravidão pelo pecado, a maldição que pesa sobre a terra e a morte. E essa maldição, ela praticamente cessará, então, com o advento milenar. Ela praticamente cessará com o advento do milênio. Então, nós temos aqui o período de 1000 anos, e desde já, só colocar uma questãozinha, as imagens, toda e qualquer imagem que vocês encontrarem aqui na apresentação é meramente ilustrativa, ok? Estamos colocando aqui apenas para ilustrar aquilo que estamos falando. Então, os propósitos do milênio: fazer convergir em Cristo todas as coisas, toda a natureza, toda a criação. Além disso, estabelecer justiça e paz na terra, fazer convergir também todas as alianças bíblicas em Cristo. Cumprir a promessa que Deus tem para Israel de fazê-lo cabeça das nações. Então, aquela promessa, eis que te colocarei por cabeça e não por cauda. Uma promessa relacionada ao povo de Israel. E cumprir as profecias a respeito do reino do Messias. Então, um reino milenar que, tanto prometido no Antigo Testamento, ele será cumprido, então, neste reino milenar durante esses 1000 anos, que haverá um governo de Cristo aqui na Terra. Quem participará do milênio? Então, nós teremos aqui os crentes glorificados, são esses salvos do Antigo e Novo Testamento, e aqueles oriundos do período da tribulação. Então, quando a palavra de Deus nos ensina que aqueles que forem transformados quando da volta de Cristo, aqueles que foram ressuscitados no momento do arrebatamento, e também aqueles que forem martirizados durante o período da tribulação,
também entrarão. Então são todos esses os chamados crentes glorificados. E também haverá povos naturais, são aqueles que estiverem vivos após a tribulação. Então, conforme a palavra de Deus ensina, que será o remanescente de Israel e algumas nações aliadas de Israel adentrarão também nesse período milenar. Alguns outros aspectos, relacionados ao milênio, então acontecerá na terra, então não será um reino milenar nos céus, acontecerá então na terra. Jesus reinará sobre todas as nações, será uma teocracia, ou seja, um governo realmente do próprio Deus. É a última dispensação concernente à humanidade, chamada de plenitude dos tempos. Então, vindo a plenitude dos tempos, haverá o juízo do trono branco e, posteriormente, estabelecimento de novos céus e nova terra. Com exceção de Israel, como nós já falamos aqui, que será o cabeça das nações, não haverá predominância de nações, mas todas estarão unidas e voltadas ali realmente para o centro de adoração, que será Jerusalém. O templo e alguns sacrifícios e ofertas serão restaurados, conforme o texto bíblico também nos ensina, mas obviamente que não com a mesma finalidade. A finalidade dos sacrifícios do Antigo Testamento, eles eram fazer uma menção, uma tipificação do próprio sacrifício de Cristo, simbolizando ali então a redenção da humanidade, simbolizando a regeneração, a reconciliação com Deus, o qual foi cumprido plenamente em Cristo. Os judeus possuirão toda a terra prometida, aquela terra prometida por Deus será realmente possuída de uma forma ampla e plena pela nação de Israel. Israel será então uma bênção para o mundo, cumprindo-se assim as profecias bíblicas. O conhecimento de Deus será universal e espontâneo, então as pessoas não haverá necessidade de que outras as ensinem, mas esse conhecimento ele será intrínseco ao ser humano durante esse período. A impiedade e rebelião não serão toleradas, então é importante essa questão, porque se nós entendermos que a impiedade e rebelião não serão toleradas, já indica aí que haverá sim impiedade e rebelião. Ninguém se queixará de injustiça ou opressão, porque Jesus estará regendo com vara de ferro e haverá um pleno derramamento do Espírito Santo aqui durante esse período milenar. A terra será renovada e restaurada. Então, essa aqui nós não estamos falando de novos céus e nova terra ainda. Tá? A terra será renovada e restaurada em função dos cataclismos que serão derramados sobre a terra durante esse período da tribulação, através dos selos que serão abertos, das trombetas, são os juízos que constam lá do Apocalipse, das trombetas e também das taças. Então haverá uma restauração para que esse reino, para que esse período, haja realmente um restabelecimento da ordem. A geografia da Terra será modificada, é isso que eu acabei de comentar com vocês. A vida humana ela será prolongada, então daqui a pouco eu vou ler alguns textos aqui para vocês, por isso que eu estou passando até de uma forma rápida também para esse vídeo não ficar muito longo e a gente chegar logo na resposta, no ponto central. Como eu falei, o objetivo aqui não é esmiuçar o milênio, mas responder a pergunta relacionada à dúvida de um dos alunos. Então a vida será prolongada e a fertilidade do solo será restaurada. Essa imagem é bastante conhecida, que é a imagem ali do leão ao lado do cordeirinho, e obviamente acredito eu que isso seja uma montagem, mas que a ferocidade dos animais ela será apaziguada ou melhor, haverá mudanças no reino animal em relação à sua natureza.
Os anjos terão um ministério de muita atividade na terra. E o milênio porá fim ao plano redentor de Deus. Então, vamos logo à pergunta que havia sido feita, né? Haverá pecado durante esse período? E eu gostaria de ler um texto aqui para vocês, que está lá em Isaías, quando ele vai falar a respeito do milênio. Então já fica a dica aí para você fazer a leitura do capítulo 65 completo de Isaías. Mas eu quero colocar o foco nesse ponto aqui, ó. E nesses dias, então, não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o menino morrerá de 100 anos, porém o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Então, nesse texto, ele fica claro que haverá uma fertilidade, ou seja, haverá ainda, durante esse período, nascimentos, haverá mortes nesse período, inclusive daqueles que se rebelarem nesse período, aquele que pecar. Então, o texto de Isaías 65, ele acaba deixando isso bastante claro. Lá em Apocalipse, no capítulo 20, ele vai falar a respeito da prisão de Satanás durante esse período milenar. E é interessante analisarmos essa questão, porque se entendermos que com Satanás preso não haverá pecado, nós estamos afirmando que o pecado ele se origina atualmente completamente por meio de Satanás, pela ação de Satanás. Então nós vemos que Satanás é aquele que, biblicamente falando, Satanás é aquele que influencia o mal, mas não aquele que propriamente traz à luz o mal, porque a Bíblia é muito clara também quando ela diz que nós somos tentados quando engodados pela nossa própria concupiscência, ou seja, o mal ele entrou no coração de Adão, Adão pecou e por meio da sua rebelião, por meio do seu erro, o pecado entrou no mundo. Então esse pecado que entrou no mundo, ele influencia muitas vezes a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar. E nós estamos falando aqui, obviamente, dos povos naturais que adentrarão no milênio. Então, esses povos naturais que adentrarão no milênio, eles terão ainda a natureza humana, a natureza corrompida, e não uma natureza perfeita, glorificada, assim como aqueles que foram arrebatados pelo Senhor Jesus, aqueles que foram ressuscitados pelo Senhor Jesus. Esses povos naturais que adentrarão o milênio ainda estarão sob a influência dessa natureza. Então, aparentemente, haverá uma natureza diferente. Então, a própria natureza dos animais, ela será alterada, mas nós não podemos, se nós entendermos que não haverá pecado em função da prisão de Satanás, como eu já disse, nós estaremos afirmando que Satanás é o único responsável pelos nossos pecados, é o único responsável por aquilo que fazemos de errado. Então, mesmo com Satanás preso, a natureza humana ainda estará presente, a natureza corrompida ainda estará presente, ainda que em um outro patamar durante o período milenar, ok? Então, é isso daí. É claro que, amados, existem outras vertentes relacionadas a isso. Então, existem aqueles que realmente acreditam que não haverá pecado. Mas, como eu falei, existe uma implicação muito séria em relação a essa questão, uma pergunta que precisa ser respondida realmente, né? Então, o que nos faz pecar? É a nossa natureza corrompida ou é a atuação de Satanás nas nossas vidas? Então, nós temos realmente aí presente nesse mundo, esse mundo pertence, jaz no maligno, melhor dizendo, o sistema deste mundo está corrompido pela influência de Satanás, mas também aquilo que está dentro de nós, a nossa natureza humana, a natureza caída, a natureza corrompida que nós herdamos, e é essa natureza corrompida que nos faz, então, pecar, que nos faz ser tentados e pecar contra o Senhor. Tá ok? Então fica essa breve explicação
Caso haja ainda alguma dúvida, alguma pergunta que seja feita em relação a esse assunto, fico à disposição aqui de vocês, ok? Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.